Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo de Ceará 2, Avaí 0, aqui na Arena Castelão com o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa A noite. gente inicia o ciclo de perguntas pelo repórter Alisson Lima, da Rádio Vozão. Léo Condé, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. E falando de vitória, né? Essa é a 7ª vitória consecutiva do Ceará jogando em casa, né? E eu queria que você destacasse, falasse um pouco sobre a força que esse Ceará tem tido nessa reta final, essas 7 vitórias consecutivas. Bom, boa noite a todos. Realmente um número bastante expressivo, né? Se a gente levar em consideração o equilíbrio que é o futebol brasileiro em qualquer divisão. Então, a gente conseguir 7 vitórias seguidas em casa é motivo de orgulho. Eu acho que a gente conseguiu criar uma sinergia muito boa do time com a torcida. Né? A gente sabe que o futebol tem assim as suas nuances dentro do jogo, né? Cheio de particularidade. Às vezes você consegue fazer o gol rápido, às vezes demora um pouco mais, como aconteceu hoje. Mas a torcida está sempre junto ali, mesmo nos momentos de adversidade, de dificuldade, como foi no primeiro tempo, né? Que a gente ficou um pouco ansioso ali, tomamos algumas decisões erradas, o adversário também marcou bem. Mas assim, a torcida não baixou a guarda, continuou incentivando, apoiando a equipe. No segundo tempo, a gente conseguiu fazer o gol rápido e aí teve o controle total do jogo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. O torcedor veio junto e eu acho que isso são fatores assim, tem sido um fator muito importante nessa caminhada nossa aí de resultado positivo em casa. Léo Condé aqui, Peripino da Band. Parabéns pela vitória. Logo na entrevista ali no intervalo, o Rafael Ramos falou pra gente que o que estava faltando era o último toque. Você conversou com seus atletas no vestiário, eu queria saber o que é que você falou e o que é que fez você tomar a decisão de colocar o Lucas Mugni, que mudou totalmente o jeito do Ceará jogar na partida, portanto, que esse último toque não fez tanta mais diferença como fez no primeiro tempo. Assim, foi um jogo, primeiro tempo, eu acho que um pouco de tudo, né? O adversário marcou muito bem, né? A linha de defesa deles, a gente tentou explorar as costas, né? Com velocidade, o recalde com liberdade para aproximar ali do Ailon, do Saulo e do Pulga. A gente fez quase que um 4-2-4 e eles estavam marcando muito bem, a gente não estava conseguindo encontrar espaço em cima da última linha deles. O que a gente fez no intervalo foi preencher um pouco mais o meio. O Lourenço, a gente passou a utilizar ele um pouco mais pelo setor direito para triangular ali com o Rafael e o Ailon, às vezes o Saulo, a gente dá essa liberdade de troca ali. E encostamos o Mugni também para triangular com o Pulga pelo lado esquerdo junto com o Eric. E por trás ali para troca de corredor rápido, para a gente tentar mexer na defesa deles, criar espaço na defesa deles, ficava o Richards. Então a gente conseguiu obter sucesso em cima disso, fomos criando volume, né? Fizemos um gol de bola parada, mas já tinha obtido umas 2 possibilidades de gols ali. Depois a gente passou a ter um controle ainda maior do setor de meio campo, fizemos o segundo e ficamos com o jogo controlado. Naturalmente o adversário, pela sua qualidade, jogadores experientes, né? Potker, depois entrou o Wagner Love, acaba em algum momento chegando, ameaçando, mas no todo a gente teve controle do jogo, talvez um pouquinho mais de capricho na penúltima bola, poderia ter feito até mais, mas de qualquer forma eu acho que foi uma partida como um todo consistente, mas com o segundo tempo muito, muito controlado. Condé, aqui ó, aqui no canto. Tudo bem, Condé? Sou Horácio Neto, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela 7ª vitória consecutiva. Eu nem lembro quando o Ceará conseguiu isso em Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um feito 2015, é um feito enorme mesmo que você conseguiu. Mas a minha pergunta vai até para outra vertente. Você acabou perdendo o Lourenço, terceiro cartão amarelo, está suspenso. E com isso, talvez você perca um pilar do seu time. Eu queria saber como é que vai ser suprir a ausência do Lourenço e se você já tem uma ideia de quem colocar. Até imagino que talvez por característica o Andrei se encaixasse, mas o Andrei dentre os volantes é o que vem entrando menos, o De Luca às vezes é mais aproveitado. Eu queria que você desse uma pista, se pudesse, obviamente, mas também falasse como vai ser importante suprir a ausência do Lourenço. Realmente é um jogador importante, não só por questões técnica e tática, mas também pela sua liderança. Nesse momento é o capitão da equipe. É claro que nós temos dentro do elenco outras lideranças também. Porém,
Faz parte, chega nessa reta final, vai ter problema de lesão, vai ter problema de cartão, até por questão de lesão a gente não tem sofrido tanto, apesar das poucas que a gente sofreu, infelizmente tem sido lesões assim, que a gente lamenta muito, lesões graves, né, com jogadores importantes, caso do Richard e do Luiz Otávio, mas de um modo geral o cartão acaba em algum momento a gente sofrendo. A gente ainda tem assim um período bom até o jogo da semana que vem. Vamos avaliar o adversário, vamos avaliar o dia a dia de trabalho, é tudo pautado em cima disso, em cima do dia a dia, aqueles que estão encaixando melhor dentro dos treinamentos ali, as peças, uns com os outros ali, e também em cima do encaixe no adversário, né? O que o adversário pode nos oferecer, a gente vai estudar bastante, é um jogo muito importante, um jogo extremamente decisivo e a gente tem que procurar tomar a melhor decisão possível. É claro que a gente tem que fazer isso com antecedência para que a gente já chega próximo do jogo com a decisão bem tomada. Condé, boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha e da TV Diário. Queria saber de você hoje, não pôde contar com o Matheus Bahia, né? O lateral esquerdo que estava suspenso, e aí o Eric Melo ganhou a oportunidade e conseguiu fazer uma boa dupla ali com o Eric Pulga, principalmente no primeiro tempo, né? Você gostou da avaliação, na sua avaliação, gostou da postura do atleta no jogo contra o Avaí e também falar da dupla de zaga, mais um jogo em que o Ceará entra em campo e não tem a defesa vazada, né? Com o João Pedro assumindo a titularidade, mesmo tendo Ramon Menezes e Matheus Felipe. Queria que você falasse se de fato o camisa 3 ganhou a titularidade no time do Ceará. Realmente o Eric fez uma boa partida, né? O Bahia cresceu muito dentro da competição. O Eric teve uma oportunidade de iniciar o jogo lá em Chapecó, um jogo muito difícil. Depois entrou em algumas partidas no decorrer do jogo, mas ganhou essa oportunidade de jogar em casa, diante do torcedor. Acho que ele fez uma partida correta, né? Não comprometeu defensivamente, fechou bem os espaços ali. É um lado que o Avaí explora bastante com o lateral e o Potker, e ele conseguiu trabalhar bem ali naquele setor, e quando chegou à frente também chegou com um nível bom de produtividade. Em relação à defesa, o João entrou muito bem, né? Casou bem ali com o David, né? Formando realmente uma boa dupla de zaga, uma zaga jovem, né? A gente confia também no Ramon, confia no Matheus. Agora é claro que futebol é momento, esse momento é dos dois, é do João e do David. Não podemos deixar de esquecer também o Rafael, que faz um papel defensivo muito importante, apesar que nos últimos jogos a gente passou a dar um pouco mais de liberdade para ele, mas ele faz bem a função daquele lateral construtor, né? Sem bola, entra ali para fazer praticamente uma linha de 3 junto com os dois zagueiros e dar sustentação para o nosso setor de defesa. Mas assim, a nossa marcação começa também com os jogadores de frente. Como eu já falei, a cada jogo a gente vai tentando ajustar, né, para que a gente possa ter um controle maior do jogo, e eu acho que é uma evolução tanto individual quanto coletiva da equipe nesse quesito, que já sofreu muito, né, dentro da competição no aspecto defensivo. Boa noite, Condé. Beatriz Carvalho aqui do GE. Globo. Parabéns pela vitória. Eu queria saber como é que você lida com essa pressão nesse momento em que, nessa reta final, o Ceará não pode errar, não pode perder para seguir na briga pelo acesso, e como é que você passa isso para os jogadores também, porque eu vi principalmente ali depois do primeiro gol do Avaí, que foi anulado, em nenhum momento os jogadores transpareceram alguma desconfiança, alguma coisa nesse sentido, seguiram firmes e brigaram pelo resultado até conquistar mais uma vitória, e é isso que a gente tem visto, né, na comemoração com o torcedor e tudo mais, é outra postura. Então eu queria saber o que tem sido passado para eles, e outra pergunta é sobre o Eric Pulga, né? Agora ele é o artilheiro isolado ali da Série B com 12 gols, a importância de ter esse jogador nessa reta final em que o Ceará tem que conquistar mais vitórias e ainda torcer pelo tropeço de alguns adversários. Bom, assim, no aspecto da competição como um todo, a gente
eu falo muito com eles, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O que a gente tem controle, né? Controle da nossa preparação, do nosso jogo. Então a gente realmente entra totalmente focado em fazer uma partida forte do começo ao fim, sabendo que dentro do jogo a gente procurou trabalhar isso bem com os atletas. Em jogos anteriores a gente sofria gol e a equipe realmente se desestruturava, sentia bastante, e faz parte do futebol. Você trabalha para não sofrer o gol. Você trabalha para tentar fazer com que o adversário chegue o mínimo possível na sua meta. Mas em algum momento acaba, pela qualidade também do adversário, acaba chegando, e tem que saber lidar com isso, né? E potencializar o aspecto ofensivo. Então a gente, de um modo geral, para resumir, a gente tenta formar uma equipe equilibrada, que é o que eu penso de futebol, né? Desde quando eu cheguei aqui eu sempre destaquei muito isso, a questão do equilíbrio, né? Então é o equilíbrio nas ações dentro de campo, na fase ofensiva, na fase defensiva, é equilíbrio emocional também, né? Hoje foi um jogo nervoso, o adversário veio, catimbou um pouco ali no primeiro tempo, travou muito o jogo, a gente estava um pouquinho ansioso, no intervalo a gente baixou um pouquinho, pediu um pouco mais de calma para a gente fazer o nosso jogo, né? Não entrar nesse jogo do adversário que não seria benéfico para a gente tinha que só jogar. E em relação o Eric Puga, o Eric falar dele é chover no molhado, né? É um garoto que vem fazendo uma ótima temporada, né, essa história dele, né, um torcedor dentro de campo, né, gosta muito do clube, já foi de arquibancada, e assim, eu acho ele muito maduro para a idade dele, não se empolga, sempre mantém o foco, a concentração em termos de treinamento, treina forte, desde quando eu cheguei, o nível de treinabilidade dele é quase que o mesmo, e ele consegue transferir isso para dentro de campo. É claro que nem sempre vai conseguir fazer assim aquela partida que normalmente ele faz, principalmente quando tem uma sequência grande de jogos, né? Ele é um jogador que se entrega muito na fase defensiva, ele ajuda muito, né, na hora de marcar, e as principais jogadas nossas saem muito pelo lado esquerdo ali com ele, com as combinações. Então é um jogador que se desgasta muito, e a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de estar trabalhando com ele aí. Tenho certeza que é um jogador que vai ter um futuro brilhante aí dentro do futebol brasileiro, né? Só ele manter a cabeça no lugar aí, né? Tomara que ele possa terminar artilheiro da competição, porque ele terminando artilheiro da competição é sinal que ele vai continuar nos ajudando aí nesses 3 jogos finais. Léo, parabéns pela vitória. Eu vi que no primeiro tempo, acho que na metade do primeiro tempo, você chamou o Lucas Mugni para conversar no banco, né? Você sentou do lado dele, passou alguma instrução. Não sei se você pode revelar o que foi conversado ali, e até a gente falou na transmissão que no segundo tempo viria uma mudança, o Lucas Mugni entraria na partida. E eu queria que também você pudesse falar da importância de todo mundo levar a sério esta reta final da Série B. Eu sei que você fala pelo Ceará, você é o técnico do Ceará, mas, por exemplo, o Avaí, que jogou muito sério hoje aqui, na próxima rodada encara o Mirassol, tem outros confrontos que podem fazer a diferença, tanto no rebaixamento como no acesso. Eu queria saber o quanto você confia na lisura da competição, na competência, no profissionalismo das outras equipes, pensando também nessa possibilidade, já que o Ceará necessita vencer os 3 jogos e torcer por tropeços dos rivais. Perfeito. A relação assim do jogo, a gente já tinha uma percepção ali que dentro da nossa experiência, a gente às vezes imagina que o jogo vai ser de uma forma e acaba sendo de outra. A ideia nossa era realmente atacar muito a última linha deles, e onde nos jogos anteriores eles tinham um pouco de dificuldade, então a ideia era atrair um pouco a linha de defesa deles para explorar as costas. A gente tentou isso, mas eles marcaram bem. Então a gente tinha um segundo plano que a gente trabalhou durante a semana de preencher um pouco mais o setor de meio e ter um pouco mais de posse de bola. Então o Mugni tem esse entrosamento do Mugni com o Lourenço principalmente, e o próprio Richardson. Então a gente passou e também distribuir um pouco mais, né? O Mugni encostando, como eu falei agora há pouco, encostando um pouco mais pelo lado esquerdo e o Lourenço pela direita. Então a gente conseguiu equilibrar melhor a equipe dessa forma. A gente já faz um alerta para o jogador, não era garantia de que seria feita mudança, mas era algo para ele ficar atento em algumas dinâmicas ali, um jogador experiente que ficou atento em relação a isso.
eu como profissional do futebol, já passei por isso em outros momentos, né, de estar brigando tanto na parte de cima, como também em alguma situação de ficar fora, não ter chance nem de classificar, nem de cair. Mas como profissional, a gente sempre espera que todos façam com dignidade. É o que eu procurava passar para os meus atletas, de fazer com dignidade, até porque são todos... vão continuar recebendo normalmente e vão continuar cumprindo o contrato deles. Então, o que a gente espera é que as outras equipes também façam isso, como hoje o Avaí veio aqui, né, já praticamente sem possibilidade de acesso, sem possibilidade de rebaixamento, e fez um jogo duro com a gente. A gente espera que eles possam fazer isso também na partida seguinte e as demais equipes que estejam envolvidas também. Boa noite, Condé, Danilo Queiroz, do Futebolês. Certamente a equipe do Ceará, ela chegou aonde chegou, está onde está, principalmente por seus resultados em casa. Obviamente, os pontos fora se somaram. Mas tem sido o grande problema do Ceará na competição, e eu acho que não é só do Ceará, né? Se você olhar para todos os times, os resultados dentro de casa lhes dão muito mais pontos. Mas o Ceará se encontra no momento em que ele precisa ganhar os pontos mesmo fora de casa. A oportunidade de estar chegando ao G4, dependendo de outros resultados, passa por também vencer o Botafogo em Ribeirão Preto, também vencer talvez o Guarani no final. Condé, há algo pensado para esses jogos fora? O como jogar fora para conseguir o bom resultado? Isso é algo que está sendo trabalhado, foi trabalhado, tem uma semana pela frente para se trabalhar. Como é que você pensa essa questão dos resultados fora de casa? Pois agora qualquer ponto ele é importantíssimo, né, para uma classificação, e são 6 dos 9 que o Ceará vai disputar ainda na competição fora de casa. A gente tem que ir passo a passo, né? Agora realmente temos esse jogo contra o Botafogo. Você sempre jogar fora de casa é sempre difícil, não é só para o Ceará, é para todo mundo. Você pega assim, a maioria dos pontos conquistados por praticamente todas as equipes jogando dentro de casa. Você conhece o gramado, você tem o apoio do torcedor, uma série de fatores. É claro que para a gente, como você falou, para a gente continuar nessa briga aí, a gente precisa buscar ponto fora. Eu acho que o segredo é a gente conseguir tentar repetir o que a gente fez nas últimas partidas, nas 2 últimas partidas fora de casa. A gente conseguiu vencer bem o Ituano, fazendo um jogo consistente. Contra o Santos, infelizmente, a gente perdeu, mas a gente fez um bom jogo, no meu entendimento. A gente teve mais chances de gols que o Santos, jogando na Vila. Então é em cima disso que a gente vai se apegar, né? A equipe vem crescendo não só dentro de casa, como também nos jogos que a gente atuou fora. Então a gente espera que lá em Ribeirão Preto, um jogo difícil também, o adversário lutando pela permanência, que a gente possa fazer um jogo consistente novamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.